Se Deus é bom, por que o mundo está tão quebrado? Se Deus é todo-poderoso, por que ele simplesmente não impede a dor, o sofrimento, a guerra? Esta é a pergunta mais antiga da humanidade. É o paradoxo que atormenta filósofos, teólogos e pessoas comuns que tentam sobreviver a mais um dia difícil. De onde veio o mal? Não estamos falando apenas do mal humano. Não estamos falando de um conceito abstrato, de um desequilíbrio filosófico. Estamos falando de algo que parece ter personalidade, uma inteligência, uma intenção, uma força que ativamente se opõe a tudo o que é bom, puro e verdadeiro. Quando olhamos para as profundezas da depravação humana, para a crueldade sem sentido, para o orgulho que destrói nações, sentimos que há algo mais em jogo do que apenas más escolhas. A Bíblia nos dá um nome para essa força: o adversário, o acusador, o pai da mentira. Mas isso só torna a pergunta mais difícil. Se Deus criou todas as coisas, visíveis e invisíveis, como lemos em Colossenses, isso significa que Deus criou o diabo? Ele é parte de algum plano divino incompreensível? O mal é apenas o contraponto necessário para o bem? Ou algo deu terrivelmente, catastroficamente errado? A maioria de nós conhece a história do Jardim do Éden, a serpente, a fruta, a queda. Mas e se essa não for a primeira cena? E se esse for o segundo ato de um drama que começou muito antes? E se para entender por que Adão caiu, precisarmos entender quem o empurrou? O que aconteceu antes do Gênesis? O que aconteceu no silêncio do cosmos, antes que o primeiro humano respirasse? A Bíblia nos dá vislumbres, fragmentos de uma história tão vasta que abala nossa compreensão da realidade. Não é um conto de fadas sobre anjos e demônios. É o prólogo de toda a existência. Para encontrar a origem do mal, não devemos olhar para um jardim na terra. Devemos olhar para cima, para o coração da própria perfeição. Para o momento em que a primeira sombra nasceu, na presença da luz absoluta. Esta é a história da primeira traição, a anatomia do orgulho. E a resposta para a pergunta: como a perfeição pôde se quebrar? Antes do haja luz que iluminou a terra, o universo já existia em um estado de glória, um reino celestial habitado por seres de poder e sabedoria inimagináveis. Anjos, arcanjos, serafins, querubins. Eles não eram autômatos. A Bíblia os descreve como seres com vontade, intelecto e emoção. E para que o amor e a adoração fossem reais, eles foram criados com o dom mais perigoso de todos, o livre-arbítrio. Eles não eram programados para amar. Eles escolhiam amar. E no meio dessa criação celestial, havia um ser que se destacava. As Escrituras nos dão um vislumbre dele através do profeta Ezequiel. No capítulo 28, Deus fala a um rei humano orgulhoso, mas a descrição que ele usa é tão elevada, tão cósmica, que a teologia universalmente a vê como um espelho de um ser muito maior. Ele o chama de o querubim protetor ungido. Vamos parar aqui. Os querubins na Bíblia não são os bebês com asas das pinturas renascentistas. São seres temíveis, guardiões da santidade de Deus, como os que guardavam a Arca da Aliança ou a entrada do Éden. E este era o ungido, o principal. A descrição de Ezequiel é de tirar o fôlego. Você era o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Ele continua: você estava no Éden, o jardim de Deus. Não o Éden de Adão, mas o jardim celestial, o Monte Santo de Deus. Toda pedra preciosa era a sua cobertura: sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira. De ouro eram os seus tambores e pífaros.
Este ser era literalmente música e luz. Ele não apenas usava joias, ele era coberto por elas. Sua existência era um reflexo da glória de Deus. O profeta Isaías, no capítulo 14, nos dá seu nome, ou melhor, seu título. Ao zombar de outro rei arrogante, ele usa a mesma alegoria celestial. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Estrela da manhã. Em latim, essa frase é traduzida como Lúcifer, o portador da luz. Este era o seu propósito. Ele era a criatura mais próxima do trono. Sua função era ser um espelho perfeito, captar a luz pura do Criador e refleti-la para todo o universo, liderando as hostes celestiais em adoração. Ele era o ápice da criação, sábio, belo, poderoso. Ezequiel 28 nos dá a chave. Você era perfeito em seus caminhos, desde o dia em que foi criado. Ele foi criado. Ele não era eterno. Ele não era um Deus oposto a Deus, como no maniqueísmo. Ele era uma criatura. A mais magnífica, sim, mas ainda assim, uma criatura. Até que se achou iniquidade em você. Aqui, este é o momento, o átomo de segundo em que a realidade se partiu. O que é iniquidade? O que é pecado em um lugar perfeito? Não foi uma força externa que o tentou. Não havia diabo para tentar o diabo. A queda foi um colapso interno. Ezequiel nos diz exatamente o que aconteceu. O seu coração se exaltou por causa da sua formosura. Você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu resplendor. É um conceito quase impossível de entender. Lúcifer, o portador da luz, o espelho de Deus, parou de olhar para a luz e começou a olhar para o espelho. Ele se apaixonou por si mesmo. Ele viu sua beleza e, em vez de gratidão ao Criador, sentiu merecimento. Ele viu sua sabedoria e, em vez de usá-la para servir, sentiu que ela o tornava superior. Ele viu seu poder e, em vez de glorificar a fonte, ele desejou ser a fonte. Aquele que era um reflexo, desejou ser a luz. O profeta Isaías, no capítulo 14, nos dá o monólogo interior desta rebelião, o nascimento do Eu. 5 declarações que definiram a queda e se tornaram o roteiro de todo o pecado futuro. Ele disse em seu coração: Eu subirei ao céu. Uma rebelião contra seu lugar designado. Eu exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus. Uma rebelião contra seus iguais. Ele não queria mais ser um entre muitos. Ele queria estar acima de todos. Eu me assentarei no monte da congregação, nos confins do norte. Uma rebelião contra a autoridade de Deus, tentando tomar o lugar do governo divino. Eu subirei acima das alturas das nuvens. Uma rebelião contra seus limites de criatura. E, finalmente, o clímax da blasfêmia. Eu serei semelhante ao Altíssimo. Este foi o pecado original. Não foi comer uma fruta, foi o orgulho, a autoadoração, a criatura tentando tomar o lugar do Criador. Mas um pensamento, por mais sombrio que fosse, não parou aí. O orgulho é infértil, mas a rebelião precisa de seguidores. O que começou como um colapso interno tornou-se uma campanha externa, uma sedução cósmica. Lúcifer usou sua sabedoria, agora corrompida em astúcia, e seu carisma, agora usado para manipulação, para iniciar uma guerra civil no céu. O livro de Apocalipse, no capítulo 12, nos dá uma imagem simbólica devastadora. Um grande dragão vermelho, cuja cauda arrastou 1/3 das estrelas do céu e as lançou sobre a terra. Estrelas são um símbolo bíblico comum para anjos. Ele não caiu sozinho.
Ele convenceu um terço das hostes celestiais. Não sabemos exatamente qual foi o argumento dele, mas podemos imaginar. A mentira que ele contou a si mesmo, ele agora contava aos outros. Deus está nos limitando. Ele exige adoração porque é inseguro. Nós somos poderosos. Nós merecemos mais. Sigam-me e seremos livres. Seremos deuses. Foi a primeira campanha de desinformação do universo. E então, houve batalha. Apocalipse 12 é explícito. Houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos. Miguel, o arcanjo, cujo nome significa quem é como Deus, liderou as forças leais. Não foi uma batalha de espadas, mas uma guerra de autoridade. A lealdade colidiu com o orgulho. A verdade colidiu com a mentira. O resultado foi decisivo. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. A onipotência não pode ser desafiada. E o grande dragão foi precipitado. O acusador, a antiga serpente. Jesus, em Lucas 10, diz aos seus discípulos com uma simplicidade assustadora: Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Uma queda instantânea, violenta e final. Nesse momento, a natureza dele mudou. O nome dele mudou. Ele não era mais Lúcifer, o portador da luz. Ele se tornou Satanás, o adversário. Ele se tornou o diabo, o acusador. Sua luz se extinguiu, substituída por uma fúria insaciável. Sua beleza tornou-se uma máscara para enganar. Sua sabedoria tornou-se a arquitetura da destruição. Então, respondendo à nossa pergunta inicial, Deus criou o diabo? Não. Deus criou Lúcifer, um ser perfeito, sábio e livre. Lúcifer, através de sua própria escolha, tornou-se o diabo. O mal não é uma coisa que Deus criou. O mal é a ausência do bem, é um buraco, é uma corrupção, assim como a escuridão é a ausência de luz. O mal é o que restou quando Lúcifer escolheu esvaziar-se de Deus para se encher de si mesmo. Mas a história não termina aí, ela apenas muda de cenário. Expulso da presença direta de Deus, mas ainda não aprisionado, pois o julgamento final ainda não havia chegado. O foco de Satanás mudou. Ele não podia mais atacar o trono, mas ele podia atacar o que o trono mais amava. Seu foco se voltou para a nova criação de Deus, um ser feito de poeira, mas soprado com o fôlego divino. Um ser criado à imagem e semelhança de Deus. A humanidade. Para Satanás, esta foi a ofensa final e a oportunidade perfeita. Se ele não podia derrotar o rei, ele iria corromper a imagem. A guerra que começou no céu agora se moveria para um novo campo de batalha, um jardim na terra. E a arma que ele usaria seria exatamente a mesma. Ele não apareceu como um dragão furioso. Ele apareceu como a mais sutil das criaturas. E ele sussurrou a mentira original, a mesma que ele contou a si mesmo. Vocês serão como Deus. A tragédia é que Adão e Eva já eram como Deus. Eram a sua imagem. Mas o acusador os convenceu de que Deus estava retendo algo. Da mesma forma que ele se convenceu de que Deus estava retendo algo dele. E a humanidade, assim como um terço dos anjos, acreditou na mentira. A queda de Adão foi o segundo ato dessa rebelião. E ao fazê-lo, Satanás ganhou um título: o príncipe deste mundo. Ele havia conseguido arrastar a nova criação para sua própria queda. Então, por que essa história antiga, cósmica, importa para nós hoje? Porque ela não é apenas uma história antiga. Ela é o sistema operacional do nosso mundo.
A guerra não terminou, ela apenas se tornou pessoal. Quando começamos, perguntamos: de onde vem o mal? A resposta que encontramos é: o mal nasce do eu. O eu serei de Lúcifer. O eu quero no jardim. E essa mesma semente está plantada em cada coração humano. Quando olhamos para o mundo, não vemos apenas as consequências da queda de Adão. Vemos as consequências da queda de Lúcifer, ecoando através do tempo. O orgulho que nos faz acreditar que somos o centro do nosso próprio universo. A inveja que corrói quando vemos o brilho de outro. A rebelião que nos faz questionar os limites de Deus, acreditando que sabemos mais. A busca incessante por sermos como Deus, independentes, autônomos, soberanos de nossas próprias vidas. O campo de batalha hoje não é o céu, não é nem mesmo o mundo lá fora. O campo de batalha principal é o coração humano. Esta história nos dá um espelho. Ela nos força a refletir. Quantas vezes corrompemos nossa sabedoria por causa do nosso próprio brilho? Quantas vezes usamos nossos dons não para servir, mas para nos exaltar? Quantas vezes, em nossos corações, dizemos: eu subirei, eu serei? Mas a história também nos dá a resposta de Deus a essa rebelião cósmica. O universo foi quebrado pelo orgulho de uma criatura que disse: eu subirei e serei como Deus. E o universo foi redimido pela humildade do Criador, que disse: eu descerei e serei como o homem. Onde Satanás tentou usurpar um trono, Jesus esvaziou-se de sua glória. Onde Satanás se autoexaltou, Jesus se humilhou. Onde Satanás disse: eu serei, Jesus disse: seja feita a tua vontade. A cruz não foi apenas a resposta para o pecado de Adão. Foi a resposta final e definitiva para a rebelião de Lúcifer. Foi a demonstração de que o amor autossacrificial é infinitamente mais poderoso do que o orgulho egoísta. Portanto, a pergunta que esta história deixa para nós não é mais de onde vem o mal. A pergunta que devemos refletir é: qual voz estamos ouvindo? O sussurro antigo que nos convida a sermos o centro do nosso próprio mundo? Ou o chamado humilde que nos convida a abrir mão do nosso trono pessoal? Porque a guerra que começou com um eu só pode ser vencida em nossas vidas quando escolhemos um tu.